As gotas de chuva escorriam pela vidraça do carro enquanto Clara observava o movimento da cidade com um olhar distante. A estação mais cinzenta do ano parecia ter um pacto silencioso com o humor que a acompanhava nos últimos dias. O céu, carregado, o frio que insistia em se instalar na pele, as ruas molhadas, tudo parecia conspirar para que ela se afundasse em pensamentos que preferia evitar. Aperfeiçoava seu batom no espelhinho retrovisor do carro. Ajeitava o cabelo com cuidado, mas não havia entusiasmo em seus gestos. O coquetel da empresa não era exatamente um evento que ela esperava com ansiedade. Era mais uma obrigação social disfarçada de confraternização, uma vitrine onde todos se exibiam em seus trajes alinhados, sorrisos programados e conversas cheias de formalidades. Ela já conhecia bem aquele ambiente. Trabalhar com publicidade e marketing exigia que se tornasse uma atriz, muitas vezes, e naquela noite ela se sentia esgotada do papel. Respirou fundo antes de sair do carro e encarar o lobby do Hotel Astoria, um dos mais requintados da cidade. Os saltos ecoaram sobre o mármore claro com firmeza. Sua postura era impecável, e o blazer cinza claro reforçava o tom elegante e reservado que ela sempre imprimia nos eventos profissionais. Assim que atravessou as portas de vidro do salão principal, foi envolvida por um aroma de flores frescas, somado ao perfume de dezenas de convidados que conversavam animadamente em pequenos grupos espalhados pelo espaço. Luzes âmbar pendiam do teto em luminárias modernas, refletindo-se nas taças de espumante que brilhavam como joias nas mãos das pessoas. Clara pegou uma taça da bandeja de um garçom que passava discretamente e tentou localizar algum rosto conhecido. O salão era grande e estava lotado. Clientes, parceiros, diretores e funcionários de várias empresas do setor estavam ali. Era uma noite para conexões, troca de cartões e sorrisos diplomáticos. Foi quando seus olhos pousaram sobre uma figura encostada junto a uma das pilastras próximas ao buffet. E por um instante, um breve, intenso e quase cinematográfico instante, tudo ao redor pareceu desacelerar. Miguel Clara congelou. A taça quase escorregou de seus dedos, e ela precisou de alguns segundos para processar o que estava vendo. Aquele rosto, aqueles olhos, não havia como não reconhecer. Mesmo depois de tantos anos, o coração dela deu um salto no peito, traindo qualquer tentativa de controle. Ele estava mais maduro, os cabelos levemente mais curtos, uma barba bem aparada contornando o maxilar. Vestia um terno escuro, elegante e discreto, mas o que mais chamava a atenção era a maneira como ele parecia absorvido pelos próprios pensamentos, até levantar o olhar e vê-la. Os olhos se encontraram. E naquele segundo, o tempo retomou. Sua velocidade, mas o mundo ao redor perdeu o foco. As conversas, o tilintar de copos, as risadas, tudo se apagou. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significados. E começou a se aproximar. Clara sentiu as pernas vacilarem. Pensou em se virar, em fingir que não o tinha visto, mas não conseguia mover os pés. As lembranças a golpeavam com força. O som da voz dele em seus ouvidos, os dedos entrelaçados durante longas caminhadas à beira-mar, as brigas passionais, as despedidas mal resolvidas. Tudo estava ali, vivo e latejante como uma ferida, nunca cicatrizada. Clara, ele disse ao parar diante dela com a voz baixa, como quem tem medo de acordar um fantasma. Miguel, ela respondeu com um meio sorriso, tentando conter a confusão emocional que explodia em seu interior. Que surpresa! Você está... Ele começou, mas parou, olhando-a de cima a baixo. Linda! Ela riu, um pouco nervosa, e desviou o olhar. Obrigada. Você também está bem. Diferente, mas bem. Diferente como? Ele perguntou, divertido. Mais sério.
Mas, homem, Miguel riu de leve, balançando a cabeça. A idade faz isso com a gente. Mas, sinceramente, não imaginei te ver aqui. Achei que ainda estivesse morando em São Paulo. Voltei para cá há 2 anos. Fui convidada para liderar a parte criativa de uma agência e acabei ficando. E você? Nunca saí, na verdade. Trabalho como diretor de marketing na Empresarial Lira agora. Clara levantou as sobrancelhas, surpresa. Vocês são concorrentes da nossa agência. Pois é. Parece que o universo resolveu brincar um pouco com a gente. Ela sorriu e os dois ficaram em silêncio por alguns instantes. Um silêncio estranho, carregado de memórias e de uma tensão tênue, como uma corda esticada prestes a romper. Está com alguém? Ele perguntou de repente. Clara hesitou por um segundo. Sim. Arthur. Ele é médico. E você? Miguel mexeu. No colarinho da camisa, desconfortável. Casado, há 4 anos, ela assentiu bebendo um gole da taça. E como está sua esposa? Lívia. Ela é ótima, inteligente, firme, cuida de tudo com maestria. Às vezes até demais. Parece uma parceira admirável, comentou Clara, tentando esconder o leve desconforto que sentia. É. Ele fez uma pausa. E você? Está feliz com Arthur? Ela ponderou a resposta por alguns segundos. Ele é gentil, cuida de mim e me dá paz. Miguel sorriu, mas era um sorriso melancólico. Paz! Uma coisa que a gente nunca conseguiu, não é? Ela riu cruzando os braços. A gente foi tudo, menos pacífico, mais intenso. Ele a olhou nos olhos. Nunca mais senti aquilo com ninguém. Clara sentiu o peito apertar. Era perigoso estar ali. As emoções que acreditava enterradas se remexiam com força, querendo sair. Não podemos fazer isso, Miguel. Não estamos fazendo nada, ele disse, quase em sussurro. Só conversando. Lembrando. É crime lembrar? Ela não respondeu. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Quer sair um pouco? Ele sugeriu, apontando para o jardim do hotel. Está muito barulhento aqui. Só por alguns minutos, ela hesitou. Sabia que não deveria. Mas a curiosidade, o desejo e a nostalgia falaram mais alto. Só alguns minutos. Caminharam até o jardim externo, onde as luzes delicadas iluminavam o caminho de pedras, e o som de uma fonte preenchia o ar com sua melodia constante. O vento soprava suave, balançando as folhas e trazendo o aroma das flores. Aqui é bem mais calmo, ele comentou, observando o céu nublado. Engraçado como a vida pode nos separar e, ainda assim, nos empurrar para os mesmos lugares. O destino tem dessas coisas, ela respondeu, abraçando os próprios braços, tentando se proteger do frio. Ou de você, ele a olhou, sério. Eu te amei muito, Clara. Ela fechou os olhos por um instante. Eu sei, eu também te amei. Mas amor não sustenta tudo. Faltou maturidade, faltou paciência, faltou escolha. Talvez agora não falte mais. Miguel, me responde uma coisa. Se eu não fosse casado e você não estivesse com o Arthur, você ainda me amaria? Ela o encarou. Os olhos dele estavam diferentes. Havia dor, desejo, esperança. Uma mistura perigosa. Talvez. Mas nós não somos mais aqueles jovens. O tempo nos mudou. Ele assentiu devagar. Mudou. Mas não apagou o que vivemos. Ficaram ali em silêncio por mais alguns instantes. O vento soprou mais forte e ela sentiu um arrepio na pele. Eu preciso voltar, disse finalmente. Tudo bem, mas... Ele tirou o celular do bolso, digitou algo e a olhou de novo. Eu ainda quero te ver, só nós dois. Podemos conversar? Ela não respondeu. Virou-se e voltou lentamente pelo caminho de pedras, com o coração em disparada e um nó na garganta. Quando chegou ao salão, tirou o celular da bolsa, uma notificação piscava na tela. Miguel. Precisamos conversar. Só nós dois. Clara bloqueou o celular e o guardou.
tentando manter o controle. Mas algo dentro dela já havia se quebrado. Algo que ela não sabia se conseguiria consertar, e era só o começo. Clara, podemos conversar. Hoje, depois do expediente, mas em um lugar neutro. Café da esquina da Praça Dom Felipe, 18 horas. Miguel respondeu em menos de 2 minutos. Miguel. Estarei lá. Simples assim. Como se não houvesse 7 anos entre eles. Como se tudo fosse fácil. A cafeteria da Praça Dom Felipe era pequena e charmosa, com luz baixa, aroma de grãos torrados no ar e uma trilha sonora instrumental suave. Clara chegou antes do horário e escolheu uma mesa no canto, próxima à janela. Seu coração batia rápido, suas mãos estavam frias. Ela odiava se sentir assim. Vulnerável, exposta, emocionalmente à flor da pele. 5 minutos depois, Miguel entrou. Vestia uma camisa de linho escura e jeans, o visual casual destoando do terno da noite anterior. Parecia mais leve, mas seus olhos ainda carregavam aquela inquietação constante. Quando a viu, sorriu e caminhou até ela sem hesitar. Obrigado por vir, disse, sentando-se à sua frente. Não tinha certeza se devia, mas aqui estou. Eu precisava te ver. Precisava entender se aquilo ontem foi real ou só coisa da minha cabeça. Foi real, mas isso não quer dizer que deve continuar. O garçom se aproximou e os dois pediram cafés. Quando ficaram a sós novamente, o silêncio voltou a pairar. Entre eles, por alguns instantes, denso como nuvens carregadas antes de uma tempestade. Sabe o que mais me perturbou ontem? Ele começou. Ver você e perceber que mesmo depois de tudo ainda existe algo. Não sei se é amor, saudade, mágoa, talvez tudo junto, mas está ali e dói. Clara passou a mão pelos cabelos, tensa. Eu passei anos tentando me convencer de que você era parte do passado, que o que tivemos foi intenso, mas destrutivo, que foi melhor assim. E foi. Ele perguntou, encarando-a. Foi melhor? Ela não respondeu de imediato. Observava a xícara à sua frente como se pudesse encontrar ali uma resposta simples para algo tão complexo. Em partes, sim. Eu precisava me reconstruir. Você também. Fomos tóxicos, Miguel. Nos ferimos mais do que devíamos. Porque nos amávamos demais, rebateu ele com intensidade na voz. Você lembra do que a gente tinha? Do que a gente era? Eu lembro, mas não sei se aquilo era amor ou obsessão. Miguel suspirou. Seus olhos estavam marejados, mas ele manteve a compostura. Eu me pergunto todos os dias o que teria acontecido se tivéssemos tentado de novo. Se um de nós tivesse recuado, cedido, pedido desculpas antes que fosse tarde demais. Clara sentiu a garganta apertar. Ela também se fazia essas perguntas, mesmo que não admitisse. Mesmo que dissesse a si mesma que Arthur era a escolha certa, o caminho seguro. E agora? Ela perguntou, quase num sussurro. O que você quer, Miguel? Ele hesitou. Não queria parecer impulsivo ou irresponsável, mas também não queria mentir. Quero te entender. Quero saber se ainda existe uma chance de algo. Nem que seja amizade, presença, verdade. Não sei, mas quero você na minha vida. Clara o encarou. Havia sinceridade ali. Havia uma dor que ecoava na dela. Mas também havia consequências. Vidas. Construídas. Pessoas envolvidas. Isso é egoísmo, você sabe. Temos parceiros, histórias. Não dá para simplesmente voltar no tempo. Eu não quero voltar no tempo, ele disse. Quero construir algo novo. Mesmo que seja só uma ponte entre nós. Algo limpo. Real. Ela sentiu os olhos arderem.
Estava cansada de ser forte, de fingir que tudo estava resolvido. Vamos com calma, então, disse depois de um longo suspiro. Nada de promessas, nem de cobranças. Apenas presença. Miguel assentiu, e um leve sorriso nasceu em seus lábios. Presença. Nos dias seguintes, Clara e Miguel passaram a se encontrar com certa frequência. Almoços rápidos, conversas por mensagens, ligações no fim da noite. Nada físico havia acontecido entre eles, mas emocionalmente, a linha entre o certo e o errado estava cada vez mais tênue. Clara se via em conflito constante. Quando estava com Arthur, sentia-se segura, protegida. Ele era doce, prestativo, e amava-a com uma tranquilidade quase terapêutica. Mas não a fazia vibrar. Não a fazia rir até a barriga doer. Não a desafiava. Com Miguel, tudo era instável, intenso, imprevisível. Mas era exatamente isso que fazia seu coração bater mais rápido. Naquela noite de quinta-feira, Clara chegou em casa e encontrou Arthur preparando o jantar. Um risoto de limão siciliano, seu prato favorito. Ele sorriu ao vê-la e beijou-lhe a testa com carinho. Você está linda, disse mexendo a panela. E parece distante. Ela sorriu sem graça. Só cansada. Ele assentiu e os dois jantaram entre conversas banais e sorrisos forçados. Clara sabia que estava mentindo, mas não sabia como parar. Mais tarde, deitada ao lado dele, seu celular vibrou com uma mensagem. Miguel. Hoje sonhei com você. O fim de semana chegou trazendo uma brisa fria e céu limpo, mas dentro de Clara, uma tempestade se armava. A rotina seguia com sua normalidade previsível, mas algo dentro dela havia se deslocado, e uma vez fora do lugar, não encontrava mais posição. Era sábado, e Arthur havia planejado uma tarde no campo, na casa dos pais dele. Uma tradição ocasional, com churrasco, risos e discussões sobre política que Clara suportava com um sorriso educado. Mas naquela manhã, ao vê-lo, arrumar a mochila com cervejas artesanais e toalhas, ela sentiu um aperto no peito. Não era apenas desinteresse, era a consciência incômoda de estar vivendo uma vida confortável, porém inautêntica. Vai querer dirigir na ida ou na volta? Perguntou ele com aquele tom leve e gentil que ela conhecia tão bem. Você pode dirigir, respondeu, forçando um sorriso. No caminho, ela olhava pela janela, vendo a paisagem rural se alternar entre colinas verdes e pequenas fazendas. Arthur, sempre falante, comentava sobre casos do hospital, uma nova tecnologia que estavam testando no centro cirúrgico e planos para uma viagem ao sul no final do ano. Pensei que podíamos ir para Gramado, disse ele, animado. Você vive dizendo que queria repetir aquela viagem de inverno, lembra? Ela assentiu com a cabeça, mas não teve coragem de dizer que não conseguia lembrar da viagem com entusiasmo. Na verdade, quase tudo com Arthur parecia uma repetição aprimorada de momentos que deveriam ter sido inesquecíveis. Ele era o homem certo, ela sabia disso. Mas, e se ela fosse a mulher errada? Durante o almoço, enquanto as cunhadas discutiam sobre a decoração do batizado do sobrinho, e o pai de Arthur contava piadas antigas, o celular de Clara vibrou discretamente no bolso. Um nome. Uma presença. Miguel. Ela tentou ignorar, mas os dedos se moveram por conta própria. A mensagem era simples. Miguel. Hoje passei pela nossa rua. A loja de doces ainda está lá. E o banco onde você chorou, lembra? Eu lembro. Ela prendeu a respiração. Sentiu-se transportada para aquele fim de tarde de muitos anos antes, quando, após uma briga feia, ele a seguiu até a praça, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão em silêncio. O pedido de desculpas veio sem palavras. E foi suficiente. Clara guardou o celular, envergonhada por sorrir em meio à família que a acolhia como se fosse uma filha. Sentiu-se hipócrita,
mas também sentiu algo vivo dentro de si. E era isso que mais a assustava. Na segunda-feira, ao chegar à agência, Clara foi surpreendida com a notícia de que a equipe da Empresarial Lyra participaria de uma reunião de integração de projetos. Era uma parceria experimental, mediada por uma terceira empresa que buscava soluções conjuntas entre diferentes agências e departamentos. E como representante da Lyra, Miguel estaria presente. O coração dela acelerou. Era como se o destino estivesse conspirando para forçar uma decisão que ela ainda não estava pronta para tomar. A reunião foi marcada para as 14 horas. Na sala de vidro, Clara organizava os slides da apresentação com as mãos trêmulas. Quando Miguel entrou, o ar pareceu mudar. Ele vestia uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até o cotovelo, e uma expressão serena. Mas os olhos a procuraram imediatamente, e quando se encontraram, houve aquele silêncio de reconhecimento que ninguém mais percebia, mas que dizia tudo. "Boa tarde", cumprimentou ele, educado, sorrindo apenas o suficiente para não levantar suspeitas. "Boa tarde", respondeu ela, mantendo o tom profissional. A reunião correu bem, mas os olhares que trocavam entre uma ideia e outra eram como conversas silenciosas. Ao final, enquanto os demais recolhiam anotações e agradeciam pela colaboração, Miguel se aproximou discretamente. "Pode me acompanhar até o carro?" sussurrou. "Só por 1 minuto." Ela hesitou. Olhou em volta, todos estavam distraídos. E ela sabia que aquele minuto seria mais do que apenas um momento. Seria um risco. Mas foi. O estacionamento estava silencioso, o som da cidade abafado pelas paredes de concreto. Miguel encostou-se ao carro e a olhou nos olhos, como se tentasse ler algo escondido. "Preciso perguntar uma coisa", disse ele sério. "Você sente minha falta?" Clara mordeu os lábios. Sentia. Mas dizer em voz alta seria como abrir uma represa que jamais conseguiria conter de novo. "Sinto", confessou com a voz embargada. "Mas isso não muda nada. Temos vidas separadas, compromissos, pessoas que confiam em nós. Você acha mesmo que consegue continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Como se essa conexão entre nós fosse só nostalgia?" "Não é só nostalgia", admitiu ela. "Mas não sei se é amor ou apenas a saudade de quem fomos. Então me dá uma chance de mostrar quem eu sou agora, quem nós podemos ser agora." Clara sentiu o chão desaparecer. Parte dela queria fugir, outra parte queria ceder, e foi essa última que venceu. Ela se aproximou. E como se o mundo inteiro deixasse de existir por um segundo, o beijo aconteceu. Foi rápido, intenso, proibido e devastador. Quando se afastaram, ambos estavam em choque, ofegantes, atordoados. "Isso não deveria ter acontecido", disse ela, já se virando para sair. "Mas aconteceu", respondeu ele firme. "E agora você vai ter que decidir o que fazer com isso." Naquela noite, Clara chegou em casa com a alma em frangalhos. Arthur preparava um jantar leve, sorridente como sempre. A beijou, contou que havia comprado ingressos para uma peça de teatro no fim de semana e sugeriu uma maratona de séries na cama. Ela aceitou. Sentou-se no sofá com ele, riu, fingiu, mas por dentro sentia-se em colapso. Antes de dormir, entrou no banheiro, trancou-se e chorou, silenciosamente. Como quem entende que está prestes a destruir algo bom por algo incerto. Mas o amor não se mede em lógica, e o que ela sentia por Miguel não obedecia regras. Na quarta-feira, tudo desmoronou. Arthur saiu do banho e encontrou o celular de Clara sobre a cama. Ele não era do tipo ciumento, mas algo naquela noite estava estranho. Uma intuição, um desconforto. Tela acendeu com uma notificação. "Miguel, o beijo ainda está na minha boca. Você também sente isso?" O chão desapareceu sob seus pés. Clara saiu do closet com uma blusa nas mãos e congelou ao ver a expressão dele. "Arthur, o que é isso, Clara?" Ela empalideceu.
Não é o que você pensa. É exatamente o que eu penso. Você está me traindo. Não. Eu... Ela respirou fundo. Eu estou confusa. Eu... Está confusa por um beijo com outro homem? Que confusão é essa que destrói uma relação de anos? Ela tentou se aproximar, mas ele recuou magoado. Quem é? Ele, Miguel. Miguel? O seu ex? Clara assentiu e viu nos olhos de Arthur a quebra, a perda, a dor crua de quem foi traído por dentro mais do que por fora. Sai daqui, disse ele com a voz baixa contida. Só. Sai. Ela não discutiu. Pegou uma bolsa com algumas coisas e saiu. Desceu as escadas com o rosto molhado de lágrimas, sentindo o mundo desabar a cada passo. Na rua, o vento da noite batia forte. Ligou para Miguel. Aconteceu, disse ela. Ele descobriu. Onde você está? Na rua. Perdida. Vem para minha casa. Agora, ela não respondeu. Mas o silêncio foi suficiente. Miguel entendeu. A casa de Miguel era simples, elegante e acolhedora. Ele a recebeu com um abraço longo, silencioso, enquanto ela chorava nos ombros dele. Eu estraguei tudo, disse ela. Não, você só foi verdadeira com o que sente, mas machuquei alguém bom. Às vezes, fazer o certo com o coração machuca mais do que viver o errado com a razão. Clara o olhou nos olhos. E agora? Miguel segurou seu rosto com delicadeza. Agora, a gente vê onde tudo isso vai dar. Juntos. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Sentiu apenas alívio. Mas o preço ainda estava longe de ser pago. As pessoas, os sons, tudo parecia ecoar sua culpa, como se o mundo ao redor também a julgasse, em silêncio. Na manhã seguinte, acordou no sofá da casa de Miguel, envolta por um cobertor macio e o cheiro dele pairando no ar. Ele havia feito café e deixado um bilhete ao lado da caneca. Fui resolver umas coisas na agência. Volto antes do almoço. Fique à vontade. Você está segura aqui. M. Segura. Era estranho ler essa palavra naquele contexto, porque, embora seu corpo estivesse ali, repousando em um lar onde não havia discussões nem cobranças, sua alma estava em cacos. Clara pegou o celular e viu várias mensagens não lidas. Amigas perguntando se ela estava bem. A irmã tentando entender o que estava acontecendo. Mas foi o nome de Arthur que a fez parar. Havia apenas uma única mensagem, enviada às 3 da manhã. Arthur. Eu só queria que você tivesse sido honesta antes. Nada mais. Nenhuma acusação violenta. Nenhuma palavra cruel. Apenas uma frase que pesava como chumbo no peito. Ela não respondeu. Os dias seguintes foram preenchidos com uma névoa de sentimentos misturados. Clara passou a dormir na casa de Miguel, mas não se sentia em casa. O carinho dele era sincero, a presença reconfortante, mas o silêncio entre eles crescia, não por falta de amor, mas pela sombra do que aquilo custou. Miguel tentava não pressioná-la. Preparava jantares, colocava músicas antigas que costumavam ouvir juntos, fazia piadas suaves para aliviar o clima. Mas no fundo, ambos sabiam que estavam pisando sobre os cacos de uma ponte quebrada. Você acha que a gente se precipitou? Ela perguntou certa noite enquanto ele deitava com a cabeça em seu colo. Acho que a gente se ouviu pela primeira vez em anos, e que isso tem um preço. Mas será que valeu a pena? Miguel a olhou com os olhos cansados. Você se arrepende? Clara desviou o olhar. Não sei. Me sinto dividida. Como se tivesse me mutilado para me reencontrar. Eu entendo, respondeu ele. E não vou te pedir mais do que você pode dar. Mas, Clara, agora que você está aqui, não me deixe pela metade. Ela acariciou os cabelos dele, mas não respondeu.
Na semana seguinte, Arthur não apareceu para o plantão no hospital pela primeira vez em anos. A ausência causou estranhamento entre os colegas. Era conhecido por sua pontualidade, seu comprometimento inabalável. A diretora ligou para ele diversas vezes, sem sucesso. Foi então que Clara recebeu uma ligação inesperada de Lívia, uma amiga em comum. Clara, você está sabendo do Arthur? O quê? O que houve? Ele sofreu um acidente, está no hospital. Como assim? Que acidente? Ele bateu o carro. Na estrada, ontem à noite. Parece que estava voltando de um congresso médico. Dizem que chovia muito e que ele perdeu o controle na curva. Está na UTI. Clara congelou. O mundo ficou em silêncio, como se tudo ao redor tivesse parado. A culpa veio como uma onda brutal, arrastando consigo todo o orgulho, toda a negação, todo o desejo de justificativa. No hospital, o cheiro de antisséptico, o brilho frio dos corredores e o som intermitente dos monitores cardíacos pareciam mais ameaçadores do que nunca. Clara entrou na recepção com o coração na garganta. Perguntou por ele, identificou-se e foi autorizada a subir até a ala da UTI. Lívia a esperava lá, com os olhos vermelhos. Ele está consciente? Clara perguntou. Está, mas sedado. Tem fratura nas costelas, um corte profundo na perna e trauma craniano leve. Está estável, mas... Mas? Ele estava sozinho. E, segundo a polícia, havia indícios de que talvez ele tenha acelerado demais. De propósito, Clara levou a mão à boca. Você acha que ele tentou... Lívia assentiu com pesar. Ele estava muito mal, Clara. Você era tudo para ele. E ele não conseguiu suportar. Clara entrou no quarto com passos lentos. O corpo de Arthur parecia frágil sob os lençóis brancos. Havia tubos, monitores, curativos. Mas o rosto ainda era o mesmo. Pálido, mas sereno. Ela sentou-se ao lado dele, com lágrimas caindo em silêncio. Me perdoa, sussurrou. Eu te destruí. Os olhos dele se abriram vagarosamente. Estavam embaçados, mas reconheciam, viram, sentiram. Clara, disse ele com voz fraca. Você veio. Ela segurou sua mão. Claro que vim. Eu nunca deixaria você sozinho. Ele tentou sorrir. Foi um gesto mínimo, mas carregado de significado. Você está feliz? A pergunta a atingiu como um soco. Não sei, Arthur. Eu só estou tentando entender. Ele fechou os olhos. Tudo bem. Só queria saber se valeu a pena. Clara chorou ainda mais. Ainda não sei. Então, ele murmurou. Vai descobrir. Por mim. Ela assentiu, apertando sua mão. Pela primeira vez, sentia o peso real de tudo o que havia feito. Não apenas a traição, mas a forma como tudo aconteceu. A falta de coragem, a ausência de clareza. Ficou com ele por horas, até os médicos pedirem que saísse para que ele pudesse descansar. Lá fora, sentou-se no banco do corredor e encarou o teto por longos minutos. Estava em choque. Mas também, pela primeira vez, estava acordada. Miguel a encontrou ali mais tarde. Ela o olhou com olhos inchados, e ele entendeu tudo sem precisar perguntar. Você precisa de tempo, disse ele, acariciando seu ombro. E espaço, completou ela. Ele assentiu, embora soubesse o que aquilo significava. Se quiser que eu vá, eu vou. Eu não quero isso, disse ela. Mas preciso descobrir quem eu sou sem me agarrar a ninguém. Eu entendo, eu espero. Ela sorriu, triste. Talvez não deva esperar. Talvez eu só precise me perder por um tempo. Miguel a abraçou, forte, mas não implorou. Porque amar, ele sabia, era também saber soltar. Clara passou os dias seguintes acompanhando a recuperação de Arthur. Os dois não falaram mais sobre o passado. Não havia mais espaço para mágoas, apenas cuidado.
Ela o ajudava com a fisioterapia, lia para ele, ria com ele. Aos poucos, o vínculo entre eles voltava a se formar, mas não como antes. Era um afeto novo, maduro, diferente. Numa manhã, ele disse: "Eu te amei como nunca amei ninguém." "Eu sei", respondeu ela, "e eu ainda amo." Mas não da mesma forma, ela sorriu com os olhos marejados. "Eu também." Miguel e Clara não se falaram por meses. Ela focou em si, em terapia, em projetos pessoais, em reencontrar sua essência sem se definir por alguém. Aos poucos entendeu que o amor pode existir mesmo quando não se escolhe vivê-lo, que a vida exige escolhas e que toda escolha, por mais certa que pareça, traz uma perda. O acidente mudou tudo, não apenas porque quase levou Arthur, mas porque obrigou Clara a se encarar no espelho e a ver com clareza brutal quem ela havia se tornado e quem ainda poderia ser. Ela não sabia se voltaria para Miguel, nem se o futuro com Arthur ainda existia. Mas naquele momento, sabia que precisava ser inteira. E esse era o começo de algo novo. O outono chegou tingindo a cidade com tons de ferrugem e ouro. As árvores, antes vibrantes, agora despiam-se lentamente, como se estivessem elas também renunciando ao que não podiam mais sustentar. Clara caminhava pelas ruas com passos calmos, sentindo o vento fresco tocar o rosto. Era sua primeira manhã de folga em semanas. Desde o acidente de Arthur, sua rotina havia se transformado por completo. Não que ela estivesse exatamente cuidando dele. Arthur era independente e orgulhoso demais para isso. Mas havia algo naquele vínculo silencioso que os dois compartilhavam, algo que resistia, mesmo após a traição que a fazia querer estar por perto. Por gratidão, por compaixão, por carinho. O amor talvez ainda morasse ali, mas em uma forma diferente, mais branda, quase fraterna. Clara passou na cafeteria que costumava frequentar antes de tudo acontecer. A atendente ainda a reconhecia e sorriu com gentileza. "Cappuccino com canela?" perguntou. Ela sorriu de volta, surpresa por ainda lembrarem de suas preferências. "Sim, por favor. E um pedaço do bolo de maçã, se tiver." Sentou-se perto da janela, observando o movimento da rua. Era estranho como tudo parecia igual, embora dentro dela nada fosse mais o mesmo. A mulher que ali estava, tomando café sozinha, era uma estranha, para a Clara de 3 meses atrás. Lembrava-se nitidamente da sensação do beijo com Miguel, do sabor da culpa que veio logo depois e do olhar de Arthur ao descobrir tudo. Mas agora, esses momentos pareciam fragmentos de um filme antigo. Ainda doíam, mas ela começava a entender que algumas dores não são para serem apagadas, e sim acolhidas. Pegou o celular. Havia uma mensagem de sua irmã, Helena. "Você vai ao jantar de mamãe domingo? Ela disse que vai fazer aquela torta que você ama." Respirou fundo antes de responder. Clara: "Sim, vou sim. Sinto falta de vocês." Ainda havia um abismo entre ela e os que a cercavam. As amigas, os familiares, até os colegas do trabalho pareciam pisar em ovos perto dela. Clara não os culpava. Afinal, ninguém sabia exatamente o que dizer a uma mulher que havia deixado o noivo por um ex, que depois quase perdeu o noivo em um acidente, e agora estava sozinha, sem ter ficado com nenhum dos dois. Era mais fácil evitá-la. Mais tarde, naquele mesmo dia, visitou Arthur. Já estava em casa há 2 semanas e se recuperava bem fisicamente. Mas emocionalmente, ele estava diferente. Quando abriu a porta, o encontrou sentado no sofá, lendo um livro. Os óculos escorregavam pelo nariz e havia uma manta sobre as pernas. Parecia mais velho, mais cansado, mas também mais calmo. "Trouxe sopa de abóbora, feita por mim", anunciou ela sorrindo. "Milagre", respondeu ele, erguendo uma sobrancelha. "E a cozinha sobreviveu?" "Sobreviveu."
A sopa? Nem tanto. Ele riu. E ela percebeu o quanto sentia falta desse som. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos leves. Trabalho, filmes, notícias do hospital. Evitavam, com cuidado quase cirúrgico, qualquer tema que envolvesse sentimentos. Era um pacto tácito. Mas aquela noite seria diferente. Enquanto ela lavava a louça, Arthur apareceu atrás dela, apoiando-se no batente da porta. "Posso te perguntar uma coisa?" Ela se virou, surpresa com o tom dele. "Claro! Por que voltou?" Clara ficou em silêncio. Secou as mãos lentamente antes de responder. "Porque me importo. Porque o que aconteceu me despedaçou. E porque, apesar de tudo, você ainda é alguém que eu amo. Mas não está mais apaixonada por mim", disse ele sem raiva. Ela assentiu. "Não da mesma forma. E por ele?" Ela desviou os olhos. "Miguel foi um espelho. Me fez ver partes de mim que eu tinha enterrado. Me fez sentir viva. Mas também me fez perceber o quanto eu estava perdida. Você ainda o ama? Não sei. Talvez. Mas eu não posso correr para ele como quem troca de casa. Eu preciso saber quem sou sem me apoiar em ninguém." Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. "Isso é muito justo e muito maduro. Só queria ter escutado isso antes." Ela se aproximou, tocou o braço dele com leveza. "Eu também queria ter dito antes." Ele suspirou. E pela primeira vez em muito tempo, os olhos dele não estavam cheios de mágoa, mas de aceitação. "Obrigado por vir, por não ter sumido. Mesmo depois de tudo, eu não podia. Você foi parte da minha vida por muito tempo, ainda é. Mesmo que de outro jeito?" Mesmo que de outro jeito. Ficaram em silêncio. Mas era um silêncio confortável. Um silêncio que falava mais do que palavras. Nos dias seguintes, Clara começou a reconstruir-se. Voltou à terapia com mais frequência. Aceitou convites para sair com amigas. Foi ao jantar da mãe, onde riu com o pai pela primeira vez desde o rompimento. Percebeu que havia um mundo fora da bolha de culpa em que havia se enfiado. E então, certo sábado de manhã, viu uma notificação no celular. "Miguel, estou passando por perto da praça onde você chorou aquele dia. Lembra? Se quiser, estou por aqui." Ela olhou a mensagem por longos minutos. Não respondeu imediatamente. Pensou. Sentiu. Questionou-se. Depois de um tempo, escreveu: "Clara, estou indo." A praça estava tranquila, como sempre. O mesmo banco, a mesma árvore, o mesmo silêncio reconfortante. Miguel a viu se aproximar e levantou-se. "Achei que não viria", disse ele com um sorriso tímido. "Também achei", respondeu ela. Sentaram-se juntos lado a lado. Por alguns segundos, não disseram nada. Apenas ficaram ali, ouvindo o vento, os pássaros e o som das folhas secas sendo pisadas por crianças ao longe. "Como você está?" ele perguntou. "Diferente. Melhor. Assustada. Mas bem." "Pensei em você todos os dias." Ela sorriu. "Eu também. Mas pensei em mim pela primeira vez em anos. E acho que era isso que eu mais precisava." Miguel assentiu. "Eu respeito isso. E vou ser honesto. Ainda te amo. Mas entendo se você não quiser mais voltar." Clara respirou fundo. "Eu ainda te amo. Mas não sei se isso é o suficiente agora. Meu amor por você me confundiu muito. Porque veio junto com a sensação de liberdade, de reencontro comigo mesma. Mas hoje eu entendo que isso não era só sobre você. Era sobre mim. Eu fui seu gatilho", disse ele. "Sim, e talvez um dia a gente possa tentar de novo, mas agora eu preciso seguir sozinha. Preciso caminhar com os próprios pés." Mesmo tropeçando, Miguel pegou sua mão. "Eu vou torcer por você." Mesmo que de longe, ela apertou sua mão de volta. "E eu por você." Ficaram ali mais um tempo. Era inverno. Mas as manhãs começavam a anunciar uma mudança. Havia um frescor no ar, mais leve, como se o próprio tempo estivesse tentando respirar diferente. Clara acordava cedo. Não mais por obrigação,
mas por vontade. Começara a criar novos hábitos, caminhava antes do trabalho, fazia yoga em casa, escrevia num diário que mantinha escondido na gaveta da escrivaninha. Palavras que não ousava dizer em voz alta, mas que precisavam existir em algum lugar. Desde o reencontro com Miguel na praça, o silêncio entre eles voltara, mas agora não era doloroso. Era respeitoso. Uma pausa mútua, um tempo para que cada um pudesse voltar a si, depois de tanto se perder no outro. Clara não se sentia sozinha. Na verdade, era a primeira vez em muitos anos que se sentia inteira em sua própria companhia. Começava a entender o que a terapeuta sempre dissera. Você não precisa ser metade de ninguém. Precisa ser inteira para si mesma. Ainda assim, havia dias em que a saudade soprava como vento cortante. Dias em que ela olhava para o celular esperando por uma mensagem que não vinha, ou ouvia uma música, e era transportada para momentos em que o coração pulsava mais forte. Era um processo. E ela não apressava nada. O trabalho na agência ia bem. Clara ganhara o respeito da equipe por sua criatividade e sensibilidade. O projeto da nova campanha para uma marca de cosméticos sustentáveis era um desafio, mas também uma chance de se reinventar. Coordenava reuniões, aprovava roteiros, liderava apresentações. Em cada detalhe, deixava um traço de sua essência. Foi durante uma dessas reuniões que conheceu Eduardo, diretor de arte convidado para colaborar com o projeto. Tinha um jeito sereno, falava pouco, mas seu olhar dizia muito. Clara percebeu, logo, que ele era diferente dos outros profissionais com quem já trabalhara. Era sensível ao ambiente, escutava com atenção e fazia anotações em um caderninho de capa de couro surrada que levava para todos os lugares. Gosto do seu estilo de trabalho, comentou ele em uma pausa para o café. Você escuta as ideias antes de tentar encaixá-las em uma fórmula. Isso é raro. Clara sorriu, lisonjeada. Acho que fórmulas matam o instinto. E o instinto, bem usado, é uma das ferramentas mais poderosas da criação. Concordo. E isso vale para a vida. Também não? Ela o olhou de relance, curiosa com a naturalidade com que ele conectava trabalho e existência. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando seguir um roteiro que esquece de viver o improviso, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Ele apenas assentiu, com um leve sorriso, como se entendesse mais do que estava sendo dito. Nos dias que seguiram, os dois passaram a trabalhar mais próximos. Clara começou a se encantar pela forma como Eduardo enxergava o mundo. Ele não fazia perguntas invasivas, mas quando falava, suas palavras sempre traziam algum tipo de reflexão. Você já se perdeu de si? Perguntou ele um dia, enquanto revisavam juntos o conceito da nova campanha. Clara levou um instante para responder. Me perdi tanto que pensei que nunca mais fosse me encontrar. Mas hoje, acho que estou voltando. Que bom, porque às vezes a gente precisa se perder mesmo para voltar mais verdadeiro. Ela sorriu. Havia verdade naquele homem, mas acima de tudo, havia paz. Clara não sabia se era o momento certo para se envolver com alguém e tampouco estava buscando isso. Mas a presença de Eduardo fazia bem. Era como um espelho que não exigia nada em troca. Apenas refletia com honestidade quem ela era naquele momento. E pela primeira vez, ela se permitiu apenas sentir sem pressa, sem promessas. Certa noite, ao final de uma apresentação bem-sucedida da campanha, Eduardo a convidou para um café. Não havia segundas intenções no convite, apenas um desejo sincero de conversar além dos corredores da agência. Tem um lugar que eu gosto muito. Pequeno, escondido, mas com o melhor chai latte da cidade. Topa? Ela topou. O lugar era acolhedor, com luzes baixas, livros espalhados pelas prateleiras e um violonista tocando suavemente ao fundo. Sentaram-se próximos da janela, observando a chuva que começava a cair. Você parece mais leve hoje,
disse ele depois de um tempo. Acho que estou, não por estar feliz o tempo todo, mas porque parei de brigar com a tristeza. Isso é sabedoria. Isso é cansaço também. Ele riu. Posso te contar um segredo? Claro. Eu também me perdi. Fui casado. Por 5 anos. Ela me traiu. Com um colega do nosso estúdio. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Clara o olhou com empatia. Fui a traição. Aqui partiu o chão de alguém. E como você lida com isso? Um dia de cada vez. Não tento mais me justificar. Apenas aceito que fui falha, que machuquei, e que posso, com esforço, aprender com isso. Ele assentiu. É um bom ponto de partida. Clara sentiu uma lágrima escapar, mas não tentou esconder. Estava cansada de disfarçar a vulnerabilidade. As semanas passaram e o vínculo entre os dois se fortaleceu. Não havia urgência. Nenhum dos dois falava de sentimentos, mas havia gestos que diziam mais. Uma mão sobre a outra ao fim de uma reunião, um olhar prolongado na hora do café, uma mensagem tarde da noite. Você chegou bem? Clara não sabia o que aquilo era. Mas não precisava saber ainda. Estava em paz com o mistério. Certa manhã, enquanto arrumava a mesa para o café, seu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Miguel. Sonhei com você essa noite. Estávamos no mar, nadando juntos. Acordei com saudade. Clara leu a mensagem e suspirou. Já não doía como antes, mas também não provocava o mesmo frio na barriga. Pensou por alguns minutos antes de responder. Clara. Também tenho saudades. Mas estou bem agora, e espero que você esteja também. Foi honesta. E sentiu-se bem por isso. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava sozinha pelo parque, Clara observava as folhas caídas, as crianças correndo, os casais sentados nos bancos. A vida continuava, e agora ela fazia parte dela de novo, não como espectadora, mas como protagonista. Parou perto de um lago e sentou-se. Pegou o diário que sempre levava na bolsa e começou a escrever. Hoje percebi que o inverno também tem flores. São discretas, pequenas, mas estão lá, firmes, mesmo sob o frio. Talvez eu seja uma delas, ainda com marcas do que passou, mas com raízes mais fortes do que jamais imaginei ter. Fechou o diário e sorriu. A vida, ela sabia, não oferecia garantias, mas ela estava pronta para viver, com tudo o que isso implicasse: a dor, a beleza, o risco. E o amor, se ele quisesse voltar, de qualquer forma que fosse. Clara acordou com o som da chuva fina batendo na janela. A cidade, envolta em tons de cinza, parecia cochilar sob a névoa fria daquela manhã de domingo. Ela permanecia deitada, os olhos voltados para o teto branco, onde pequenas rachaduras formavam desenhos que ela aprendera a decifrar em suas noites de insônia. Era como ler mapas de um mundo que existia apenas dentro de si. A semana havia sido densa. A campanha que liderava estava prestes a ser lançada e as últimas reuniões a deixaram exausta. No entanto, era outro peso que ocupava sua mente. Naquela noite de sexta-feira, após meses de silêncio, Arthur a procurou. Foi discreto, como sempre fora. Um e-mail curto. Apenas algumas linhas. Clara, pensei muito antes de escrever. Tenho refletido bastante sobre o que vivemos e sobre tudo o que ficou pendente. Estou voltando à terapia e isso tem me ajudado a reorganizar as coisas dentro de mim. Se você sentir que pode e quiser conversar, estarei no nosso café habitual domingo às 15 horas, sem pressão. Só conversa. Clara leu a mensagem diversas vezes. Releu antes de dormir, ao acordar durante o almoço de sábado, antes de sair para encontrar as amigas, e novamente naquela manhã chuvosa. Ela não sabia o que sentir. O convite de Arthur não soava como uma tentativa de reconquista. Era algo mais profundo. Um desejo sincero de entendimento, de encerramento, talvez, de paz. Respirou fundo e se levantou. Fez café, olhou o celular e ignorou as notificações.
Queria o silêncio. Queria ouvir a si mesma. Às 15 horas em ponto, Clara estava diante da fachada do café. O mesmo lugar onde tantas vezes compartilharam planos, sonhos, risos e silêncios. Entrou e encontrou Arthur sentado no canto, onde o sol costumava bater. Hoje, era a luz opaca do dia nublado que iluminava o rosto dele. Ele sorriu ao vê-la. Um sorriso gentil, quase tímido. Clara retribuiu e sentou-se. "Você veio", disse ele como se ainda não acreditasse. "Eu vim", respondeu ela com serenidade. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Arthur sinalizou para o garçom e pediu 2 cafés. Clara se surpreendeu por ele ainda saber como ela gostava. Forte, sem açúcar. "Clara, eu..." Ele começou hesitante. "Não estou aqui para buscar culpados, nem desculpas. Estou aqui porque, nesses últimos meses, percebi o quanto deixamos coisas importantes sem serem ditas. E porque, apesar de tudo, você foi, e ainda é, uma das pessoas mais significativas da minha vida." Clara abaixou os olhos, comovida pela franqueza. "Eu também pensei muito em nós. No quanto erramos, juntos, e no quanto tentamos sustentar uma relação que já estava pedindo por mudança. Só que, em vez de escutarmos isso com honestidade, fomos acumulando mágoas e silêncios." Arthur assentiu. "Eu vi sinais, mas escolhi ignorar. Achei que o tempo resolveria, que casar era o próximo passo certo, mas acho que, no fundo, eu também me perdi. E eu, ao invés de encarar isso, fugi", completou Clara com um suspiro. "Me agarrei à lembrança de um amor antigo, de um tempo em que me sentia viva. Achei que Miguel era a resposta, mas ele foi apenas a faísca que me mostrou que algo em mim gritava por socorro." "E hoje?", perguntou ele suavemente. "O que esse grito diz agora?" Clara pensou por um instante. "Hoje, ele fala mais baixo. Às vezes sussurra. Outras canta. Eu ainda me procuro, Arthur. Mas agora sem pressa e sem a culpa de ter falhado. Estou aprendendo que errar não me torna menos digna de amor." Ele sorriu, com um brilho nos olhos. "Você está linda, não só por fora, mas por dentro. Existe em você uma firmeza serena que eu nunca tinha visto antes." Clara se emocionou. Aquele encontro não era um pedido de volta. Era um abraço de almas que, um dia, se entrelaçaram com força, mas agora se despediam com leveza. "Obrigada por isso", disse ela, com a voz embargada. "Por me encontrar aqui, com sinceridade. E por me deixar ir, de verdade." "Sempre foi sobre deixar você ser quem é", respondeu ele. "Eu só demorei para entender." Ficaram ali por mais alguns minutos tomando café e partilhando memórias, sem a dor de antes. Quando se levantaram, se abraçaram longamente. Um abraço de despedida, mas também de gratidão. E cada um seguiu seu caminho. Não mais com pesos, mas com o coração mais leve. Naquela noite, Clara encontrou Eduardo. Haviam combinado de assistir a um espetáculo de dança contemporânea, algo que ela sempre gostara, mas que não fazia havia muito tempo. Quando se encontraram na frente do teatro, ele notou algo diferente em seu olhar. "Está tudo bem?", perguntou. Ela sorriu, pegando sua mão com delicadeza. "Está. Hoje foi um dia importante. Fechei um ciclo." Durante o espetáculo, Clara se emocionou com os movimentos, com a música, com a expressão dos corpos no palco. Era como se cada gesto coreografado traduzisse o que sentia. O luto pelo que passou, a força para continuar, o desejo de renascer. Ao final, saíram caminhando sob um céu que começava a se abrir. "Eduardo", disse ela parando na calçada. "Eu não sei exatamente o que somos, e talvez nem precise saber agora, mas quero que saiba que estou pronta para viver o que for, desde que seja com verdade." Ele a olhou com doçura, depois puxou-a suavemente para um abraço. "Não tenho pressa, Clara. E a verdade mora nesse abraço aqui." Ela fechou os olhos, sentindo o calor do peito dele, e deixou-se ficar ali por um tempo.
Não era paixão avassaladora, não era dependência nem fuga, era presença, era calma. Nos dias seguintes, Clara escreveu no diário com mais frequência. Começou a montar um projeto pessoal. Um blog onde contaria sua jornada de autoconhecimento e reconstrução. Queria inspirar outras mulheres a olharem para dentro de si sem medo, a se permitirem errar, cair, levantar. Amar a si mesmas antes de qualquer outra coisa. O blog se chamaria Flores no Inverno, porque é isso que sou agora, disse a si mesma. Uma flor que aprendeu a florescer no frio. Na última página do diário, escreveu uma carta para si mesma. Clara, você sobreviveu. Não apenas aos outros, mas a si mesma, aos seus medos, suas culpas, seus desencontros. Você se olhou no espelho e escolheu permanecer. Hoje você anda com os pés firmes, ama com calma, e sabe que a maior história de amor da sua vida é com você mesma. Fechou o caderno. Lá fora, os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens. Clara abriu a janela, respirou fundo, era quase primavera. Era abril. As árvores do parque ganhavam tons de verde novo e pequenas flores surgiam discretas entre os galhos retorcidos do inverno passado. Clara caminhava pelas alamedas forradas de pétalas recém-caídas, ouvindo o som leve de passos e risos infantis. O ar tinha cheiro de recomeço, de sol tímido após dias de nuvem. Ela gostava de caminhar ali nas manhãs de sábado. Havia feito disso um ritual. Colocava os fones de ouvido, deixava a playlist suave preencher os espaços internos e seguia por caminhos que, mesmo conhecidos, pareciam se reinventar a cada passo. Daquele dia, no entanto, algo era diferente. Não apenas o céu azul pálido, nem o perfume das flores. Havia algo dentro de si que se aquietara. Uma curva emocional que finalmente alcançara a planície. Clara sentia que havia chegado a um ponto da jornada em que já não caminhava para fugir de algo, mas para celebrar o lugar onde estava. Era uma mulher mais inteira. E sabia disso. Em casa, o cheiro de pão recém-assado preenchia o pequeno apartamento. Aprendera a cozinhar sozinha, não por necessidade, mas como gesto de cuidado consigo mesma. Tinha prazer em preparar seus próprios almoços, arrumar a mesa com carinho, colocar flores no centro, mesmo que fosse só para ela. Naquela manhã, sentou-se à varanda com uma xícara de chá e abriu seu laptop. O blog Flores no Inverno estava no ar há 2 semanas e já recebera mais de 1000 visitas. Comentários de mulheres que se viram em sua história, que agradeceram por ela ter dado voz à dor que tantas vezes é calada pela vergonha. Um deles chamou sua atenção. Seu texto me fez chorar. Me vi em cada linha. Você não tem ideia do quanto sua sinceridade me curou hoje. Obrigada por existir, Clara. Ela sorriu, emocionada. Não havia retorno maior do que saber que sua jornada, mesmo cheia de cicatrizes, podia ser ponte para o outro. Era como se, ao compartilhar sua dor, ela também abrisse espaço para que outras mulheres se libertassem. Naquela mesma tarde, Clara foi ao estúdio onde Eduardo dava aulas de desenho. Ele a havia convidado semanas antes para uma oficina de aquarela, algo que ela sempre quisera aprender, mas nunca tivera coragem. A arte nos ensina a lidar com o imprevisível, dissera ele. Com as cores que escorrem, os contornos que escapam. É como a vida. Você planeja, mas precisa deixar espaço para o inesperado. Ela aceitara o convite com receio no início, mas agora estava ali, pincel na mão, observando as manchas que se formavam sobre o papel como pequenos milagres. Essa mistura de azul e amarelo ficou linda, comentou Eduardo, olhando sua pintura com atenção. Eu não esperava que combinassem tão bem, respondeu ela. Às vezes, as cores mais improváveis criam as obras mais sinceras. Clara o olhou e sorriu. Sentia-se tranquila ao lado dele. Não havia ansiedade, nem cobranças, nem o peso de precisar corresponder a expectativas alheias.
Eduardo era um presente que a vida lhe dera sem ela ter pedido, e ela aprendera, enfim, a aceitar presentes sem culpa. Ao fim da aula, ele a acompanhou até a saída do estúdio. Vai fazer algo agora? Perguntou. Só caminhar até em casa. Está uma tarde bonita. Posso ir com você? Ela assentiu. Caminharam em silêncio por alguns quarteirões, até que Eduardo parou diante de uma banca de flores. Escolheu um pequeno buquê de margaridas e entregou a ela com um sorriso tímido. São simples, mas resistentes. Como você. Clara pegou as flores tocada. Obrigada. Por isso. E por me lembrar que não preciso ser forte o tempo todo para ser inteira. Eu não espero força, só presença. E você tem estado aqui, de corpo e alma. Isso basta. Naquela noite, Clara colocou as margaridas num vaso na cozinha e sentou-se à mesa. Pegou o celular e escreveu uma mensagem. Respirou fundo antes de enviar. Clara. Miguel, espero que você esteja bem. Só queria te agradecer por ter me mostrado partes de mim que eu havia esquecido. A dor que causamos um ao outro me ensinou mais do que qualquer livro ou terapia. Mas agora, eu sigo em paz. Espero que você também. A resposta não veio naquela noite, nem na seguinte. Mas Clara não esperava. Havia escrito não para obter resposta, mas para encerrar um capítulo dentro de si. Dias depois, foi convidada para dar uma entrevista em um podcast voltado para mulheres que enfrentaram relacionamentos difíceis e reconstruíram suas vidas. Aceitou sem hesitar. Sentia que, finalmente, sua voz não tremia mais quando contava sua história. Durante a entrevista, a apresentadora perguntou: o que você diria para a Clara de antes? Aquela que vivia com medo, com culpa, que não sabia mais quem era? Clara pensou por um momento. Depois respondeu: eu diria, você vai cair, vai machucar, vai se culpar, mas também vai levantar. Vai aprender a amar suas falhas, vai abraçar seus erros e vai descobrir que não precisa mais se esconder atrás de ninguém para existir. Você é suficiente, sempre foi, só precisava lembrar disso. A apresentadora ficou em silêncio, visivelmente emocionada. E os ouvintes também, mais tarde, encheram os comentários de mensagens agradecendo pela coragem. Na sexta-feira seguinte, Eduardo preparou um jantar para ela. Era seu jeito de demonstrar afeto, através dos detalhes. Toalha de mesa xadrez, velas aromáticas, uma playlist com jazz francês ao fundo. Durante o jantar, os dois riram de piadas bobas, falaram sobre infância, livros preferidos, sonhos que ainda guardavam. Você se vê em um relacionamento de novo? Perguntou ele com suavidade. Clara pousou o garfo pensativa. Me vejo, se for como agora. Sem medo, sem esconder nada, sem abrir mão de mim para caber na vida de alguém. Me vejo se for um amor que soma, não que esvazia. Eu não. Quero que você se molde a mim, respondeu ele. Quero que cresçamos juntos, como árvores lado a lado, com raízes livres, mas entrelaçadas. Ela se comoveu. Sentia-se vista, ouvida, não idealizada, mas acolhida, do jeito que era. Então, acho que estou pronta, disse ela com um sorriso cheio de calma. E os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo doce, sem urgência. Um encontro de dois tempos que finalmente se alinharam. Alguns meses depois, Clara lançou um livro com os textos do blog e novos capítulos de sua trajetória. O título foi o mesmo: Flores no Inverno. Na noite do lançamento, o auditório estava cheio. Arthur estava lá, com a nova namorada. Miguel enviou flores com um bilhete. Feliz por você. Que sua primavera seja eterna. Ela sorriu ao ler. Eduardo a esperava no fim da fila de autógrafos. Quando a noite terminou, caminhou com ela até a porta. Antes de irem, ele disse: orgulho de você, por ter florescido mesmo nos dias mais cinzentos. Ela o abraçou. Eu não floresci sozinha.
Você regou o que eu pensei que estivesse morto. Seguiram juntos, sob o céu limpo de abril. Clara sabia que a vida não era um conto de fadas, que haveria dias difíceis, medos antigos, dúvidas novas, mas agora carregava consigo uma certeza inabalável. Ela havia se reconstruído. E não mais a partir de fragmentos dos outros, mas a partir de si mesma, e isso, por si só, era o maior final feliz que poderia desejar.